Olá, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma videoaula para a gente poder dar continuidade à nossa disciplina de estágio supervisionado 2, que corresponde aí a 100 horas de carga horária, sendo 20 destinado a todo o preparo metodológico, todo o preparo teórico para o encaminhamento para as escolas campo, né? 60 de regência e mais 20 para socialização e preparo do relato reflexivo, tá certo? Então, vamos nós para mais essa semana, tá? Nesse primeiro momento, a gente traz aqui para vocês o detalhamento do nosso estágio, da nossa carga horária, o desdobramento do estágio. Como é que ele se desdobra, tá? Então, inicialmente, nós vamos ter o quê? Essas 20 horas que estão aí destinadas para os elementos de cunho teórico, metodológico, como eu havia mencionado, né? Então, o que que a gente precisa ver? A gente precisa ver toda essa parte do planejamento participativo, como é que acontece a realização dos planos de aulas, porque vocês irão ministrar essas aulas, né, gente? Agora é o momento em que vocês estarão presentes nas escolas, não só mais como observação, como coparticipação. Vocês irão, de fato, executar mesmo a regência. E, para tanto, vocês precisam, né, realizar, elaborar os planos e colocá-los em práticas em sala de aula. Também do sexto ao nono ano, considerando que é no ensino fundamental 2, né, de matemática. E aí, nesse sentido, a gente vai dar inicialmente esse suporte nessas 20 horas, essa preparação que você precisa ter para que quando você chegue lá na escola, campo, onde você vai atuar, você possa lidar diretamente com os elementos da prática profissional. Então, tudo aqui relacionado à parte pedagógica, do planejamento do ensino, dessa ação no ensino fundamental 2, contextualização curricular, que é toda a questão dos conteúdos que compõem o currículo aí de matemática do ensino fundamental 2, né, as metodologias de ensino, instrumentos avaliativos, como microaulas, para que vocês possam treinar e que já chegue em sala de aula para executar essa regência de uma forma bem preparada, né? Falar da flexibilização que é necessária nos planos, né, em função da aprendizagem dos alunos. O que significa dizer que é necessário que haja flexibilização dos planos de aulas em função da aprendizagem dos alunos? Significa dizer que a prioridade é a aprendizagem dos alunos. Durante muito tempo se planejou aulas levando em consideração o cumprimento dos conteúdos como sendo o objetivo primeiro, a cumprir no desdobramento do seu plano o repasse daqueles conteúdos, mas que na atualidade já se tem claro, né, que o foco é a aprendizagem dos alunos. Quer dizer, você vai trabalhar os conteúdos como elementos que irão corroborar junto com outro conjunto de elementos para que a aprendizagem dos estudantes ocorra de forma satisfatória. Por isso, a gente traz esse elemento muito importante, que é a flexibilização do plano em função das aprendizagens dos alunos. Por quê? Porque é de acordo com as especificidades, com a peculiaridade do seu público-alvo. Você elabora um plano, quando você chegar em sala, você vai lidar com diferentes realidades, e a partir do conhecimento dessas realidades é que você vai flexibilizando os seus planos para atender ali aos diferentes públicos que estão presentes na sua
sala de aula, de modo que, no final, todos aqueles sejam contemplados com metodologias que sejam encaminhadas para a aprendizagem efetiva de cada um deles, tá bom? Também a gente vai, ao longo desses 20 horas, estar fazendo análise de livros, textos, que já é um momento que já serve para o pensamento do que escrever com o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá certo? É utilizar diferentes meios de construção do conhecimento, integração com a tecnologia, que é algo presente hoje, que não dá para, no processo de ensino, né, no meio em que a gente trabalha, vive hoje uma sociedade marcada pela tecnologia, pela presença da tecnologia de inovação e comunicação, então a gente precisa utilizar esses diferentes meios ao nosso favor, ao favor da educação, ao favor de metodologias que venham a incrementar e agregar valor ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, também a gente vai orientar quanto à elaboração do instrumento avaliativo, que a gente chama, nessa etapa do estágio 2 de relatório reflexivo, tá certo? É o relatório reflexivo. Não sei se vocês se lembram, lá no estágio que era que você tinha coparticipação, né, e observação, a gente fazia o quê? Qual era o instrumento? Era o diário de bordo. Agora, o nosso instrumento é o relatório reflexivo. É o relatório da sua vivência, da sua experiência de estágio supervisionado no campo com 60 horas de regência. Então, terminadas aqui essas orientações primeiras de encaminhamento para a escola campo, todo esse processo que até você chegar na escola campo, a relação com o CIE, né, de encaminhamento e formalização do seu estágio, aí vocês irão começar de fato as 60 horas de regência. São 60 horas, gente. Nessas 60 horas, você só não pode colocar mais do que 6 horas por dia, tá bom? A cada dia você pode colocar 2, 4, 5, até 6 horas. Não pode passar das 6 horas, tá bom? Então, essa regência, ela é compartilhada em escolas públicas e ou privadas do ensino fundamental. Se a sua regência for do estado, for numa escola pública, naturalmente você vai conviver com mais variáveis importantes para a sua formação, considerando aí que as escolas públicas, elas têm todas essas marcas da diversidade, da heterogeneidade do público, da carência, de toda essa mistura de potenciais, de capacidades, de necessidades que a população em geral ela é marcada, né? Mas você pode também estagiar em uma escola privada, tá certo? Então, nessas 60 horas, vocês irão estar aí utilizando diferentes meios para ensinar e também para aprender, porque é um processo de ensino, de aprendizagem dos estudantes, mas que também vocês que estão nessa relação teoria teórico-prática estarão aprendendo, porque vocês ainda estão em formação. Não é isso, gente? E aí, observar a regência com vistas à indicação do objeto de estudo, TCC, quer dizer, você, nessa sua experiência com estágio supervisionado, você vai estar ali no meio escolar, vendo como é que é a prática, observando diferentes situações, problema que possam vir a ser objeto de estudo do seu trabalho de conclusão de curso, uma variável que você acha que merece ser estudada mais aprofundada, de forma mais profunda, que você possa buscar respostas e apontar possíveis soluções para os problemas que você possa vivenciar nessa sua vivência lá no seu, durante o seu estágio, né? Já pode estar tendo algum feedback
para delineamento e elaboração do tema da sua pesquisa, do trabalho de conclusão de curso, tá bom? Daí também promoção e ou a participação de trabalhos em equipes e exposição à comunidade, porque, como eu disse, essa prática de regência no espaço escolar, no ambiente escolar, das escolas de ensino fundamental 2 é um momento de aprendizagens, de trabalho em equipe, de compartilhamentos, quer dizer, serão diversas experiências que vocês terão nesse processo, tá bom? Então, aqui concluídas as suas 60 horas de regência, tá? Concluídas essas 60 horas, você vai passar a ter ainda 20 horas para a organização e estruturação do instrumento de formação profissional, que, como eu disse anteriormente, é o seu relatório reflexivo. Esse relatório reflexivo que a gente vai disponibilizar um modelo para que vocês possam, então, escreveram, né, caracterizando aí toda a escola e a experiência que vocês tiveram, e após a escrita deles, naturalmente irão colocar em slide, formato de apresentação, com muita ilustração, fotografia do que vocês vivenciaram, tá certo? Para o momento da socialização das experiências, a partir da sistematização e análise individual, que você vai apresentar para o grupo individualmente e para o seu grupo, o grupo aí vocês são dois polos, Parnaíba e Paulistana, vocês estarão em um momento síncrono em que estarão os dois polos conectados e cada estudante tendo a oportunidade de conhecer as experiências dos colegas, das realidades encontradas nas outras escolas em diferentes municípios, considerando esses dois, né, Parnaíba e Paulistana, e mais os municípios onde possivelmente vocês façam parte, não necessariamente o polo, mas alguém reside em outro município, estagia em outro município, né? Então, tem mais essa possibilidade dessas experiências, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Então, pessoal, falar um pouco do planejamento participativo, né? Que vocês já viram que o plano, ele precisa ser um plano que é construído coletivamente, com a participação, considerando variáveis como flexibilidade, tendo em vista que as realidades, você vai se preparar para uma realidade, você pode chegar e se deparar com outra, então, a presença dessa presença dessa flexibilidade, ela será uma constante, assim, porque precisa adaptar às diferentes realidades que forem constatadas, tá bem? Bom, então a gente traz aqui, pessoal, o quê? Que o planejamento em si, né, a posição do planejamento, né, na verdade, participação, planejamento, né, a posição do planejamento participativo entre as ferramentas de intervenção e realidade. Que ferramentas de intervenção e realidade? As ferramentas que você tem disponível, de metodologias disponíveis a partir da constatação de uma realidade presente ali naquele ambiente escolar, naquele ambiente de sala de aula, que é o quê? Há diferentes situações em que os alunos se encontram que precisam ser levadas em consideração, quer dizer, levar em consideração diferentes contextos socioeconômicos dos estudantes. Então, quando a gente diz assim que há uma posição de planejamento participativo entre as ferramentas de intervenção na realidade, é porque nós sabemos que iremos nos deparar com realidades diversas, né? E assim a necessidade de adaptação de metodologias de acordo com essas realidades. Então, a participação, ela consiste em quê? Na distribuição de poder, né, e possibilidade de decidir na construção do como, também do com que fazer, o que fazer e para que fazer, tendo
como alvo principal sempre a aprendizagem desses estudantes. Então, na elaboração desse plano, é preciso levar em consideração o como fazer, de com o que vai se fazer, né? O que que se tem, quais são os instrumentos que estão disponíveis ali na escola para ser colocado em execução esse planejamento, né? O que e para que fazer, né? E aí você tem que saber que a premissa primeira é que é chegar na aprendizagem dos diferentes alunos, considerando suas diferentes realidades, tá certo? Então, a principal finalidade é estabelecer vínculos de estratégia entre as circunstâncias atuais e a realidade almejada por seus membros, na verdade, entre a realidade constatada na escola de aprendizagem dos estudantes e o que se tem ali disponível para eles. Então, busque intervir na realidade social para transformar, construir uma direção estabelecida em conjunto por todos que participam ali da instituição. Então, o plano tem que ter essa visão mais sistêmica, mais macro, uma visão assim do todo, de modo que se chegue, se atinja como objetivo a aprendizagem desses estudantes, tá bom? Um planejamento participativo tem que ser levado em consideração, não é que cada um desses agentes participe diretamente, mas que tem que ser levado em consideração as as informações que esses sujeitos eles trazem, né? Todo esse contexto, professores da escola, como que é a interação entre esses professores, a relação desses professores, o conhecimento que esses professores já têm acerca da realidade da escola, a coordenação pedagógica que vai estar ali auxiliando, instrumentando como elaborar esses planos, quais são as variáveis importantes, as variáveis que dizem respeito justamente ao histórico escolar desses estudantes, o seu desenvolvimento acadêmico, como é toda esse histórico para que você possa elaborar um planejamento que seja compatível com essa realidade, diretorias, funcionários, a comunidade, os pais, as mães, que também são importantes, muito importantes nesse processo de ensino e de aprendizagem. Então, o planejamento, ele tem que levar em consideração o quê? A realidade social dos estudantes, né, a que eles se destinam. Quer dizer, estou planejando a aula para um público-alvo e eu preciso conhecer a realidade social desse público-alvo, tá bom? Para que haja aí a maior probabilidade de acerto na metodologia utilizada, na abordagem do conteúdo, na dosagem na abordagem desse conteúdo. Tá bem, gente? E, pessoal, aí nós trazemos aqui o seguinte. Para a formalização do estágio supervisionado, né? Vocês estão nessa etapa, e aí vocês conhecem, mas a gente traz aqui formalmente, né? Qual é o setor responsável pela pela condução, pela formalização do estágio supervisionado de vocês no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. É a coordenação do setor de integração escola-empresa. Essa coordenação desse setor, né, da integração escola-empresa, que a gente chama de CIE, é que vai formalizar o estágio de vocês. Então, você, enquanto acadêmico, o que que precisa fazer? Você vai enviar um e-mail para o CIE, tá aqui, ó, ciee@if.edu.br. Você precisa informar seu nome completo, curso, a matrícula, seu CPF e telefone. Eu fiz aqui um template para o corpo do e-mail. O que que você vai escrever nesse e-mail? O que que precisa estar presente no teu e-mail? Você já copia aqui o e-mail sem erro, tá bom? Aí vai dizer: sou aluno fulano de tal do curso de licenciatura
em matemática, modalidade EAD, matrícula, vai expressar aqui o número da sua matrícula, CPF, vai expressar aqui o número do seu CPF, tá certo? Telefone para contato, coloca o DDD, se é 89, se é 86 e o número. Aí segue, venho por meio deste solicitar a carta de encaminhamento de estágio supervisionado 2. Pronto, esse é o texto do seu e-mail, tá certo? E quais são os anexos que você precisa colocar nesse e-mail para que sua solicitação possa ter encaminhamento? A apólice do seguro contra acidentes pessoais, com comprovante de pagamento. Você vai colocar a apólice, comprovante de pagamento e mais a declaração de matrícula sua atualizada. Professor, e como é que funciona essa questão do seguro? Vocês é seguro contra acidentes pessoais, tá certo? E esse seguro precisa ser aí de no mínimo 3 meses. Imagine que você vai formalizar ali seu estágio e você vai fazer em março, abril e maio. Se for março, abril e maio, você precisa colocar 3 meses no seu seguro, março, abril e maio, tá certo? Se você achar que vai demorar mais que 3 meses, você planejou ali, vai demorar mais do que 3 meses, então seria março, abril, maio e junho, mas aí você planeja suas 60 horas de regência que você precisa, de acordo com a conversa que você já teve previamente com um professor da escola campo, né? Que vai ser seu professor supervisor. Qual a disponibilidade de carga horária semanal? Ah, se ele tiver disponível só 5 aulas por semana, se são 5 aulas por semana, então você vai precisar de quantas semanas? Se forem 5 aulas por semana, você precisaria o quê? De 12 semanas, não é isso? 12 semanas, vezes 5 horas aula, né? Daria aí 60 horas. É isso, gente? Então, faça essa ideia, porque lá na sua ficha de partícipes, você vai precisar informar quando é que vai começar o seu estágio, quando é que você vai terminar, e o seguro, a apólice do seu seguro contra acidentes pessoais, precisa contemplar toda essa sua, esse seu planejamento, tá bom? E aí tem que anexar também a, a declaração de matrícula, que precisa estar atualizada, tá bom? E aí, gente, quando você enviar aquele e-mail, ó, com a apólice seguro em anexo, com a declaração atualizada e com esse textinho aqui para o CE, você precisa aguardar e você vai receber uma resposta da coordenação do setor de integração escola-empresa. Nessa resposta, o CIE vai enviar para você a carta de apresentação e a ficha de partícipes. Com essa carta de apresentação, você vai fazer o quê? Você vai se direcionar para a sua escola campo, pegar os dados do representante da escola, o diretor, normalmente, tá bom? E de quem vai ser o professor supervisor. E esses dados que você pega, você já vai pegando e preenchendo o quê? A ficha de partícipes. Você leva a carta, lá já preenche com os dados do diretor da escola, com os dados do professor supervisor da escola campo, você já vai estar preenchendo essa ficha de partícipes, tá certo? Então, combina com a gestão e com o professor o período de estágio. E esse período, ele tem que estar casado, tem que estar alinhado com o quê? Com a carga horária que tem disponível semanalmente. Se a carga horária disponível semanalmente é 6 horas, muito bem, precisa de 10 semanas, né? 6 horas por semana vezes 10 semanas, 60 horas. Você não pode esquecer é que você tem que fechar essas
essas 60 horas, tá bom? E aí você vai fazer o preenchimento da ficha com os dados da escola, com os dados do diretor, com os dados do professor supervisor. O professor supervisor é o professor que vai lhe acompanhar lá no seu estágio na escola campo, tá certo? Então, você vai fazer o preenchimento da ficha e enviar outro e-mail para o CIE, que você já sabe qual é o e-mail do CIE. CIE@if, ó, ciee@if.edu.br. De novo, agora você vai mandar um e-mail para o CIE com PDF da ficha de partícipes preenchida. Nesse momento, com esses dados que você manda na ficha de partícipes, já comprovando que você encontrou uma escola, que você tem um professor, supervisor, que você já tem, que a direção da escola já lhe recebeu com a carta e tudo mais, você, com esses dados, ele vai lhe enviar os outros instrumentos, tá bom? Que é o quê? Vocês ainda lembram? Quais eram? Era a ficha de supervisão de estágio, que era aquela ficha que você preenchia, colocando cada carga horária, que tinha aquelas assinaturas, né? Aquilo e mais o termo de compromisso. Eles vão ainda lhe mandar um e-mail depois disso com a ficha de supervisão de estágio e com o termo de compromisso. Nessa ficha de supervisão de estágio, estão discriminando todas as partes, quem que é, que faz parte, e também, na mais importante, quer dizer, todos são importantes, têm a mesma importância, porque depende de tudo isso para poder o estágio se concretizar, e né, nesse termo de acompanhamento do estágio, né, da supervisão de estágio, você vai estar registrando diariamente cada atividade que foi realizada e o seu supervisor do campo lá da escola campo vai estar assinando, tá bom? Depois a gente detalha mais essa ficha, quando alguns já trouxerem aqui para nós, tá bom? Sim, gente. E aí, o que que vocês vão fazer? Nesse momento, vocês vão assistir essa videoaula, tá? Vocês precisam fazer a leitura do manual de estágio, tudo direitinho, que está disponível na página do IFE, tá certo? A leitura do material que eu vou disponibilizar para vocês, de estudo, leitura, de aprofundamento em toda essa questão dos aspectos metodológicos, teóricos, de associação entre teoria e prática, tudo isso vocês irão ler, participar do fórum de discussão. É um fórum simples que ele traz uma contextualização da importância que é essa relação entre a formação teórica sobre o estágio, também toda a relação que vocês tiveram com as diferentes disciplinas durante o curso até então, para se ter como resultado todo um aparato interdisciplinar, tá bom? Para que vocês possam ter uma prática, mas não uma prática vivenciada da regência das 60 horas, pensando como se você já fosse um profissional do ensino. Não, você é um profissional, é um futuro profissional. Você é um acadêmico em formação que está nessa etapa da prática profissional. Então, você precisa responder lá no fórum essa semana, falando da importância dessa prática profissional para a sua formação, para o amadurecimento, o que que isso vai agregar valor à sua formação a partir da sua experiência com essas escolas, sejam públicas ou privadas, todo esse aparato de formação da sua identidade profissional, a sua identidade docente do futuro, né? Que você vai estar, isso é realmente o que eu quero, eu preciso melhorar, observar mais variáveis de natureza tal e tal, considerando que eu estou me deparando agora com essa realidade aqui
escolar, né? Então, a partir da prática, do estágio, da prática profissional, e sempre relacionando essa prática com a teoria, é que vocês vão estar alinhando a formação de vocês, né? Delineando esse profissional que vocês serão no futuro. Vocês estão em processo de formação e essa prática profissional ela é essencial porque vocês irão ter essa base que irá se consolidando e ao final vocês já irão ter, né, todo esse aparato de formação, de formalização e de consolidação que vocês precisam aí ao longo da atuação profissional de você, que também será um processo, né? Nada é estático, tudo é dinâmico. E é isso, gente. Responda o fórum, porque ele compõe nota, tá bom? Até a próxima.